Mas se Jesus era homem, era carne, como ele suportou essa dor? Vamos lá. Como um humano? Vamos lá. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Vamos entender isso. Para o plano ser executado, só poderia ser feito por um homem perfeito. Só um homem perfeito poderia nos substituir. O que é um homem perfeito? Um homem que nunca pecou. Vamos procurar na terra. Adão, não. Abel, Caim, não. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Vão passando as eras. Não. Não tinha essa classe na terra. Então vamos olhar para o céu. O Filho. Eu desço e me faço homem. Jesus então veio, se fez homem, sem deixar de ser Deus. Quando ele nasce de Maria, ele vem à terra. É a encarnação do verbo que nós chamamos. Então Jesus se torna homem sem deixar de ser Deus. É a chamada união hipostática. Ele não era 70% Deus e 30% homem. Ele não era 50 homem, 50 Deus. Ele não era mais homem e menos Deus. Não, ele era 100% Deus e 100% homem, coexistindo junto na mesma pessoa sem se misturar. Quer ver uma prova disso? Na mesma passagem, quando ele está viajando com os discípulos no barco. Como homem, de tão cansado, dorme. Quando os discípulos acordam, mestre, mestre, estamos morrendo. Como Deus repreende a tempestade. Acalma-te, mar. Homem e Deus na mesma passagem. E por que tinha que ser homem e Deus? Só um homem perfeito podia nos substituir. Hebreus diz que Jesus foi em tudo tentado, a nossa semelhança. Imagine você, Vilela, quantas vezes e por quais coisas você já foi tentado desde que você nasceu. Pensa em todas. Jesus também sentiu o mesmo desejo, a mesma tentação. Mas não pecou. Então, homem perfeito. Só um homem não suportaria pagar pela penalidade e sobreviver a ela. Se ele fosse só homem, ele não suportaria. Por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi que executou Jesus na cruz? Pilatos? Herodes? Roma? Os judeus? Na sua opinião, quem foi? Todo mundo. Não. Foi Deus. Como assim? O próprio Pai que o matou. O quê? O próprio Deus o matou. Por quê? Vamos lá. Quando Jesus morre na cruz, todo o nosso pecado é lançado sobre ele. Quando Deus olha para o Filho lá na cruz, o que ele vê? Uma bola de iniquidade, de pecados. Já que os pecados estão lá, o Senhor agora tem que punir. Ele pune com o quê? Um atributo que pregador nenhum ensina. A ira de Deus. O que é a ira de Deus? A resposta de Deus ao pecado. Significa que, vamos dizer, a justiça dá a sentença. Justiça de Deus. A ira cumpre a sentença. A ira é um míssil. Imagine que a ira de Deus é um míssil teleguiado. E esse míssil está programado para ir aonde? Onde está o pecado? Na cruz, o pecado está em nós ou está em Cristo? Em Cristo. Então, o míssil da ira tem que cair sobre Cristo. Quem envia o míssil? Deus. O Pai. Isaías 53:10. Foi do agrado do Pai moê-lo até enfermá-lo. O próprio Deus executa o Filho. É difícil entender isso. Para mostrar para quem está nos ouvindo o terror do pecado. Deus odeia tanto o pecado, mas tanto, que nem o próprio Filho poupou. Por quê? Por causa da sua santidade.